Um casal está escalando uma montanha, sendo que o homem leva a melhor, visto que ele é o primeiro a chegar no destino. Já a mulher se desequilibra, mas a corda ainda a mantém viva, evitando que ela tome uma forte queda. O homem percebe que a sua mulher está com vida e que tudo aquilo foi um susto. Ele se retira de lá, enquanto que a mulher ainda tenta escalar a montanha. A mulher fica se equilibrando e pedindo ajuda ao homem, mas o cara não atende ela. Ele sumiu. Mas de repente esse mesmo homem aparece desacordado e gotas de sangue caem em direção ao corpo dessa mulher. Logo depois, alguém puxa esse homem e arremessa ele daquela enorme altura. A mulher é puxada, todavia, essa mesma mulher quer se libertar daquela corda. Ela corta a corda de uma vez por todas, tenta alcançar outra corda que estava ao lado dela e por isso ela não consegue e toma uma queda. É ali que ela vê o corpo do marido dela. A moça observa que ela está sendo seguida por alguma coisa e por isso ela se prontifica a fugir dali imediatamente. Quando essa mulher está prestes a chegar no carro dela, a mesma tropeça numa armadilha e por isso alguém puxa ela. O Chris está dirigindo seu automóvel numa estrada, mas logo a sua tranquilidade é afetada quando o mesmo se depara com um engarrafamento. É possível ver o carro da ambulância e da polícia passando ali perto. O Chris tem bastante pressa e por isso ele se retira do seu automóvel e vai conversar com um caminhoneiro. E é ali que o Chris recebe uma notícia nada agradável, uma vez que aquele engarrafamento iria durar umas 2 horas. Obviamente, o Chris não quer ficar 2 horas naquele engarrafamento e por isso ele dirige seu automóvel dando meia volta. O Chris entra em contato com uma pessoa conhecida e logo ele percebe que está sem sinal. O Chris dirige seu automóvel rumo a um posto de gasolina. Quando o Chris chega neste posto de gasolina, ele encontra um homem bastante suspeito. Esse mesmo homem mostra ao Chris onde ficava o telefone. O Chris vai lá tentar entrar em contato com uma pessoa conhecida, mas o telefone não funciona. Chris pergunta sobre esse telefone, mas esse homem faz uma pergunta bastante óbvia. Chris demonstra uma impaciência e por isso esse homem se sente ofendido. O Chris tenta apaziguar a situação. O Chris pergunta sobre um caminho que ele poderia encontrar para chegar ao destino, mas o homem diz que não conhecia. O Chris vai direto para um mapa logo ali ao lado. O Chris vê que há um atalho naquele mapa e mesmo assim ele faz perguntas sobre esse atalho. Já o homem responde ao Chris de maneira suspeita. Entretanto, até ali o Chris não estava entendendo a situação que ele iria se meter. Quando o Chris se despede desse homem e vai dirigindo rumo ao atalho, o homem já mostra que ele induziu o Chris a encontrar a morte. Quando o Chris estava dirigindo seu automóvel, ele acaba se distraindo e por isso ele bate num outro automóvel. O Chris sai do automóvel todo atordoado, zonzo, ao mesmo tempo que está sendo xingado pela verdadeira responsável pelo carro, que é a Francine. Aquele carro era da mãe da Francine. Somente o Scott e a Carly têm posturas mais amigáveis. Já o Eva e a Francine demonstram bastante raiva pelo Chris bater no automóvel. A Francine explica ao Chris que deixaram arame farpado no meio da estrada e por isso os pneus daquele carro foram furados pelo tal arame farpado. A Jessie mostra um pedaço do arame farpado. Pronto, agora é certeza que deixaram o arame farpado no meio da estrada de propósito. A pessoa quem fez isso o fez justamente para prejudicar os motoristas que passavam por aquela estrada. Bem, para resolver aquela situação, o Scott, a Carly e a Jessie e o Chris vão andando em busca de um telefone ou uma ajuda. Já o Evan e a Francine vão ficar ali vigiando o automóvel, enquanto o quarteto enfrenta a floresta para buscar ajuda. O Evan e a Christine ficam fumando maconha e fazendo sexo. Por outro lado,
Há um momento que o quarteto observa uma pequena fogueira por ali. Era sinal que algum ser humano esteve ali. Eles não sabiam que não eram seres humanos normais. Depois de treparem, a Francine e o Evan decidiram mexer no carro do Chris. Na verdade, é a Francine quem fica vasculhando o carro do cara, enquanto o Eva fica olhando o carro deles ao mesmo tempo em que quer saber se há algo precioso no carro do Chris. O Eva ouve um forte barulho e ele vai verificar o que havia lá. É nesse momento em que a Francine descobre que o Chris trabalhava na área da medicina. Aos poucos, a Francine percebe que o Evan estava demorando, pois ele havia sumido, e por isso ela entra na floresta em busca dele, e é ali mesmo que ela vê uma unidade de um calçado do Evan. Depois disso, a Francine encontra uma orelha do Evan. Pronto, a Francine é a próxima a ir para a morte após alguém capturá-la, como você pode ver. Enquanto isso, no outro lado da história, o quarteto acaba encontrando uma casa no meio da floresta. O quarteto nota que já havia algo estranho naquela casa e eles ficam chamando por alguém ali e ninguém aparece. Eles observam que não havia ninguém naquela casa. O Chris encoraja o pessoal a entrar naquela casa, uma vez que eles estavam com um problemão para resolver. Isso mesmo, eles vão entrar na casa de desconhecidos. A galera fica motivada a entrar ali junto ao Chris e por isso todos eles entram naquela casa bastante suspeita. A casa era um verdadeiro chiqueiro, mas eles se preocupam apenas com um telefone para que pudessem pedir ajuda, menos a Carly, que queria encontrar um banheiro. Bem certo que logo depois todos eles notam que não havia telefone naquele lugar. A Jessie acaba encontrando umas chaves ali. É por isso que eles descobrem que objetos presentes naquela casa poderiam ser objetos roubados, mas o detalhe mais importante é que aos poucos essa galera percebe que há pedaços de corpos humanos espalhados naquela casa. O Chris, que é médico, encontra uma geladeira, ele abre essa geladeira e por isso ele encontra vários órgãos de corpos humanos. São rins, fígados, intestino, pulmão e outros. Portanto, ele vê que ele e aquela galera estavam numa fria e por isso cada um deles tentam sair daquela casa, mas percebem que os carniceiros estão chegando. Eles tentam sair daquela casa sem que os carniceiros soubessem, mas eles não conseguem, por isso eles decidem ficar escondidos naquela casa. Eles ficam escondidos debaixo de um móvel daquela casa e é por isso que eles descobrem que a Francine foi morta pelos carniceiros. Os carniceiros pegam o corpo da Francine e levam até uma mesa. A Jessie fica bastante triste, mas ela teria que chorar calada para evitar que os carniceiros não encontrem ela. Há um momento em que quase o carniceiro encontra o Chris e a Jessie escondidos ali, mas até ali estava tudo bem para eles dois. A turma viu o corpo da Francine ser esquartejado, pois os carniceiros iriam comer a carne dessa defunta. Momentos depois, os carniceiros estão dormindo após jantarem o corpo da Francine, e é aí que o quarteto planeja sair daquela casa, devagar e sem fazer barulhos. Há um momento em que a Carly, a Jessie e o Scott saem daquela casa enquanto que o Chris estava segurando a mola da porta, para que não tivesse nenhum barulho por ali. Mas não adianta, pois havia um carniceiro que acabou flagrando ele se retirando daquela casa, e daí rola uma correria a fim de escapar daqueles monstros. O Chris já saca que os carniceiros vão caçá-los com tudo o que estava na disposição deles. A Carly demonstra estar traumatizada com a sua amiga Francine ser esquartejada. O Scott fala frases que confortam a Carly para que ela pudesse seguir em frente. Bem, a turma continua a fugir. Momentos depois, eles encontram um verdadeiro desmanches de carros no meio daquela floresta. Haviam várias manchas de sangue por ali também, portanto, era sinal de que vários turistas já foram vítimas desses carniceiros. Os carniceiros chegam justamente naquele local cheio de carros desmanchados e eles ficam procurando os fugitivos. O Chris tem a ideia de entrar justamente no caminhão dos carniceiros e fugir daquele lugar com o caminhão dos carniceiros. O Scott apoia a ideia, dizendo que era para uma pessoa distrair os três carniceiros e as outras entrarem no caminhão dos carniceiros. E é o Chris quem vai distrair os carniceiros. Todavia, o carniceiro dá um tiro na perna do Chris. O Scott vê aquilo e quer ajudar o Chris. Portanto, é ele mesmo que também tem a ideia de distrair os carniceiros para que o Chris não fosse capturado. E lá vai os três carniceiros à procura do Scott.
As mulheres apoiam o Chris e elas o ajudam a chegar no caminhão. A Jessie abre a porta do caminhão e ela vê o Evan morto. A Carly se desespera, todavia ela teria que continuar a fugir daquele lugar. Quando eles estão dirigindo o caminhão, o carniceiro começa a alvejar e perseguir o caminhão, mas até ali aquele trio tem sucesso. A meta deles três é encontrar o Scott, mas quando eles finalmente encontram o Scott, o mesmo Scott leva umas flechadas. A turma até demora para entender que o Scott foi perfurado. O carniceiro até prepara uma flechada para aplicar neles, mas o trio consegue escapar do maluco. E lá vai os carniceiros levando o corpo do Scott. Horas depois, o trio encontra barreira no caminho onde eles estavam trilhando. O caminhão não conseguia dar a marcha ré porque os seus pneus estavam presos no solo. Daí só restou o trio sair daquele caminhão e correr para salvar suas vidas. Entretanto, a Carly, que era noiva do Scott, fica com depressão e isso atrasa o tempo que eles têm para fugir dos carniceiros. A Jessie consegue consolar a Carly novamente e por isso eles três continuam a caminhar para fugir dos carniceiros. O Chris até mesmo escapa de uma armadilha de urso que estava bem escondida naquela floresta. Portanto, tudo ia bem até ali. O trio consegue encontrar uma torre de vigilância e aos poucos o trio consegue subir as escadas, as enormes escadas daquela torre até chegar ao topo. Quando eles chegam no topo, os mesmos percebem que só havia mato ao redor daquela torre. Não havia estradas, nem prédios, nem nada. Portanto, eles ainda estavam isolados. Eles vasculham aquela torre e por isso encontram materiais que podem ser cruciais para garantir a fuga deles. O Chris faz um curativo para a perna machucada dele, enquanto que a Carly encontra um rádio. Pronto, era a esperança para eles, enquanto que a Jessie tenta entrar em contato com algum ser humano vivo. O Chris observa que os carniceiros estavam chegando perto da torre e por isso eles três tomam medidas para fingirem que não estão ali. Os carniceiros passam pela torre sem desconfiar de nada. A questão é que o rádio começa a tocar e isso chama a atenção dos mongoloides. Finalmente, a ajuda responde os recados das mulheres, mas a Carly não conseguia explicar onde ela estava, pois aquele local era desconhecido para todos eles ali. A Jessie consegue explicar onde eles estavam. Os carniceiros continuam a subir na torre, enquanto que o Chris coloca objetos para impedir que os carniceiros tenham acesso à entrada daquela torre. Os carniceiros percebem que eles não teriam acesso naquele lugar onde essas três vítimas estavam. E é por isso que eles começam a tocar fogo na madeira que sustenta aquela torre. Daí eles têm a ideia de pular no galho que estava próximo àquela torre. O Chris é o primeiro e ele tem sucesso nessa meta. Depois é a Carly. A Carly quase iria morrer ali mesmo, mas o Chris dá suporte a ela. A Jessie também pula e quando parecia que ela iria se dar mal, a mesma consegue ter equilíbrio por ali. Mas mesmo assim os carniceiros começam a subir a árvore para capturá-los. O Chris é bem ligeiro e ele se movimenta para sair dali e ir para um local seguro. A Jessie chama a Carly e depois ela mesma a própria Jessie se mobiliza para sair daquele lugar. A Carly verdadeiramente demora para sair de cima daquela árvore e ela quase tropeça, por isso ela volta para o mesmo local de origem. É por esse motivo que a Carly tem uma morte terrível por ali. Uma cabeça dela fica em cima do machado, enquanto que o corpo dela se despatifa no solo daquela floresta. E lá vai o carniceiro em busca do Chris e da Jessie. Jessie se separa do Chris para ser a isca que irá atrair o mongoloide. Daí o mongoloide fica cara a cara com a Jessie, preparado para matá-la, e o Chris solta um galho que derruba o mongoloide daquela imensa altura. Jessie fica aliviada e ela e o Chris se retiram daquela árvore. A fuga continua e por isso o Chris e a Jessie se escondem dentro de uma cachoeira. Os carniceiros passam por eles sem saber que eles estão ali. É isso que dá alívio à dupla. Naquele momento de tranquilidade, a Jessie fica triste pelo fato dos seus amigos estarem mortos. Ela explica que ela e seus amigos fizeram aquela viagem porque ela, a Jessie, tinha acabado de se separar do namorado dela, e os amigos da Jessie planejaram fazer aquela viagem para distraí-la do fim do namoro. Eles passam a noite ali. A Jessie acaba tendo um pesadelo
E é isso que desperta ela e o Chris. Bem, era momento deles partirem dali. Ainda naquela manhã, Jesse e o Chris conseguem encontrar uma estrada, mas os maníacos mostram sua presença por ali. O Chris apanha o machado do maníaco e a Jessie acaba sendo capturada por outro maníaco. O carniceiro consegue dar um soco no Chris, fazendo o Chris se desequilibrar. Quando o Chris recupera o equilíbrio, ele não consegue encontrar a Jessie. O Chris avista o carro de um policial e é por isso que ele corre em direção a esse carro. O Chris consegue parar o carro do policial e assim ele mesmo explica o ocorrido, mas o policial é morto por uma flecha. O Chris até entra no carro do policial, mas ele não consegue ligar. O maníaco atira uma flecha no carro do policial e o Chris se vê obrigado a se esconder. O Chris está debaixo do carro do policial e o maníaco se aproxima do corpo do policial. Há um verdadeiro clima de suspense e o maníaco apanha uma chave que estava ali perto. Depois o maníaco vasculha o automóvel e quando ele olha debaixo do automóvel, o mesmo não encontra nada. Na verdade, o Chris já estava no mato. O maníaco apanha o corpo do policial, coloca no fundo da caminhonete. O maníaco aproveita para entrar no carro e dirigir. E é por isso que o Chris vai debaixo do carro e se segura lá. E lá vai o maníaco dirigir o automóvel rumo à casa onde ele mora. E o Chris estava debaixo do automóvel do maluco. Logo depois, lá está a Jessie. Ela está presa e implora ao maluco para o maluco não fazer nenhum mal a ela. O maluco fica sacaneando ela, pois ele está prestes a devorá-la. O maluco observa que há um carro se aproximando ali. Era o carro do policial que estava sendo controlado por outro maníaco. O Chris, que estava debaixo do automóvel, vê o corpo do policial sendo carregado pelo maluco. O maluco estava levando o policial para sua casa para ele comer o defunto, que era o policial. O maluco até ajuda um ou outro a carregar o corpo do policial para eles devorarem. A Jessie acaba vendo o corpo do policial sendo esquartejado porque o policial seria jantado. Quando o maluco está prestes a matar a Jessie, eis que surge o Chris ateando fogo na casa dos malucos. E depois o Chris arromba aquela casa utilizando a caminhonete. Você já viu que o Chris atropelou um, depois o Chris ateou fogo no outro e foi brigar com esse outro maluco. O Chris acabou dando um jeito nele. Quando o Chris está prestes a soltar a Jessie, o maluco acaba aparecendo novamente e ataca o Chris. O Chris consegue se livrar das porradas do maluco. Jessie tenta pegar uma flecha que estava perto dela. Quando o maluco está prestes a matar o Chris, eis que surge a Jessie e consegue aplicar uma flecha na cabeça do maníaco. Pronto, era o fim daquele sujeito. Mas não acabou por ali. Por aí. Aparece mais outro carniceiro e fica dando porradas no Chris com uma madeira em suas mãos. A Jessie consegue tirar o maluco de perto do Chris. Entretanto, o maluco derruba a Jessie. O Chris aproveita e aplica uma corrente para estrangular o maluco. E a Jessie aproveita o machado e enfia no tórax do maníaco. Nem dá para dizer que a dupla estava salva, pois eles percebem que os maníacos ainda conseguiam se mexer. Eles conseguiram se equilibrar até mesmo um deles pega a perna da Jessie, mas a Jessie consegue escapar. Aos poucos os maníacos vão ganhando fôlego e o Chris só tinha uma bala no revólver que estava em suas mãos. Entretanto, o Chris dá um tiro no material inflamável e toda a casa é incendiada. A história mostra um céu nublado e lá estavam eles dentro da caminhonete rumo às suas casas. Aquele cara esquisito que é dono de um posto fajuto vê a caminhonete se aproximando e por isso ele fecha a porta do casulo dele e fica olhando pela janela. O Chris, que estava todo machucado, vai em direção a um mapa e por isso ele arranca aquele mapa dali para garantir que ninguém iria pegar aquele atalho que estava registrado naquele mapa. O cara fica apenas olhando com medo. O Chris e a Jessie trocam olhares e lá vão eles para a estrada. Eles vão rumo às suas casas e assim a história acaba.